Oi, pessoal! E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou a Keila, mãe do Pedrinho. Eu sou o Ricardo, pai do Pedrinho. E hoje nós resolvemos fazer esse vídeo porque... Na verdade, a gente invadiu o canal do Pedrinho aqui, o canal é do Pedro. É verdade. Tá bom? Então, invadimos por um bom motivo. Uma coisa boa. Muita gente perguntando como descobrir um autismo no Pedro, com quantos anos, e essa é uma pergunta que a gente mais escuta, né? E a gente, através desse vídeo, vai tentar ajudar muitos papais, né, que estão aí nessa descoberta aí, né, e quer saber como foi, como a gente percebeu. Ou você também que quer descobrir um pouco mais sobre o autismo, para talvez auxiliar alguém, né, ajudar alguém. Hoje o autismo é uma realidade no mundo, né? Tantas crianças que antigamente era julgada de uma certa outra vista, né? Se via uma outra coisa. Hoje a ciência evoluiu bastante e a gente já tem um certo conhecimento sobre o autismo, né? Não que sejamos especialistas. Não. Se você tem dúvida, procura lá um neuropediatra. Pediatra ou um psiquiatra, né? Isso. E é muito bom. Ó, e a gente descobriu, o Pedro já estava com 2 anos e poucos, né? 2 anos e pouco. Apesar do pessoal, minha família, por exemplo, a família do Ricardo, começou a perceber antes. Mas a gente, como pai, só conseguiu perceber com 2 anos e meio, né? Por aí. Por alguns motivos. E a gente vai falar para você agora, tá bom? Um dos primeiros motivos é a falta do contato visual para com estranhos. O Pedrinho tinha contato visual comigo e com aquele. A gente chamava, ele olhava, respondia, né? Mas um familiar, pessoas da família, tios do Pedro, chamava e o Pedrinho não olhava, o que estava fazendo, continuava fazendo, né? E algumas outras coisinhas mais que nos chamavam a atenção, né? Eu lembro que minha irmã chegou em casa, ela morava longe, ela chamou o Pedro era como se o Pedro não escutasse ela, não ouvisse ela chamar, né? E aí, no mesmo tanto, ela falou assim, ele não tá escutando eu. Ou tá me ignorando. Aí eu chamei o Pedro, olha, na hora. Então, essas coisas foi chamando a atenção da nossa parentela, né? Pra achar que e achou que alguma coisa era diferente. Claro, teve todo aquele cuidado de falar pra mim, pro Ricardo, olha, Ricardo, alguma coisa diferente. E outra coisa era que o Pedro sempre teve muitos primos pequenos, né? E o Pedro nunca quis ir atrás deles. Brincava sempre sozinho, né? Então isso geralmente as crianças onde vê criança já quer ir atrás, e o Pedro não. Então tudo isso chamou atenção, mas a gente teve certeza que o Pedro era diferente quando a gente estava indo viajar. Eu me lembro que a gente estava com a minha irmã, né, Ricardo, e a gente estava conversando lá no banco de trás com o Pedro, na cadeirinha, e a gente falou alguma coisa em inglês, e o Pedro começou a falar 1, 2, 3, aí começou a falar os números em inglês. Aí ela falou assim, Keila? Eu falei, é verdade, a gente não sabia que ele sabia. Daqui a pouco ele começou, a gente começou a falar, falando uma cor em inglês, e ele começou a falar as outras cores. E aí a gente teve certeza, como uma criança de 2 anos e meio já fala tudo isso em inglês. E ele com 2 anos e meio já lia e escrevia. Então, o Pedro, nessa parte, ele começou a escrever muito cedo, ele começou a ler muito cedo. Ele não teve aquele desenvolvimento na fala, né? O Pedro falou no tempo certinho, andou no tempo certinho, fez tudo no tempo certinho. Porém... Na fala ele fala normalmente, o que ele não consegue é comunicar, né? Explicar bem. Expressar o que está querendo falar. Por exemplo, ele chega da escola e a gente pergunta, como foi? E ele fala, foi. Fez lição? Fiz. É assim, responde o básico, a gente fica ansiosa, querendo saber mais, mas não sai, né? E é por isso que ele faz fono até hoje, né? Faz terapias. A gente só descobriu, a gente correu muito atrás, pagamos psicóloga na época, neuro, e todos falavam que ele era uma criança, não tinha nada, que era dengue, que era na época, né? Como o autismo naquela época, há 11 anos atrás, hoje ele tem 12, há 11, né? 10, 11 anos atrás. Era muito difícil, não se falava tanto no autismo como hoje. Então, até para os médicos, era difícil ter o diagnóstico, já que o Pedro falava bem, cantava. Para quem lhe interessava, ele tinha contato visual. Ele chegava nos médicos, ele olhava. Então, era difícil dar o diagnóstico para o Pedro. Então, a gente só foi conseguir o diagnóstico, o Pedro já estava com 4 anos e meio, né? Quase 5 anos. Assim. E aí, foi difícil. Quando a gente teve a certeza que o Pedro era autismo, que
tinha autismo antes do diagnóstico, né? Porque a gente, pai, mãe, já começou a lemos bastante, né, Ricardo? Sim. Foi um ano difícil, um ano que a gente chorou, meu Deus, como vai ser? O que vai ser o futuro do meu filho? Vem aquele medo. A causa da maior preocupação de todo mundo, né? Que a gente pensa no amanhã. No futuro. No hoje a gente vai Chorei levando, muito, né? muito, chorei muito, muito. Até que eu falei, não adianta chorar, porque não vou ajudar o Pedro chorando, não vou ajudar meu filho. Sequei as lágrimas, passei um ano chorando. E tentava um médico, não dava certo, tentava outro, então eu só chorava. Chorava porque o que vai ser, como vai ser o futuro do meu filho. Até que um dia eu parei e falei, vou correr atrás, não vou chorar mais, vou correr atrás do que meu filho precisa. E fomos à luta, né, Ricardo? Conseguimos um diagnóstico, conseguimos... As terapias até hoje é uma luta, né? Você Na pai, época se você... conseguimos algumas coisas na época, mas assim, era muito difícil, porque eu tinha, por exemplo, eu sei que muita gente vai ouvir a gente, mas eu tinha uma terapia aqui, a outra a 30 quilômetros, nunca era uma próxima a outra, era uma dificuldade tremenda na época. Hoje, graças a Deus, está um pouquinho mais fácil, falta algumas coisas. Sou grato a todos os profissionais que atendem o Pedro hoje, né? E ajuda muito. A terapia vale a pena correr atrás, porque vale a pena, porque ajuda muito. As terapias faz toda a diferença. Então, você que está aí, às vezes, você sabe que seu filho corre atrás porque vale a pena. O Pedro, ele com a terapia, ele fica mais calmo, ele presta mais atenção nas coisas, ele se comunica melhor. Então, vale a pena. E a gente descobriu e fomos à luta, fomos atrás. Tudo é uma dificuldade. Às vezes você consegue uma terapia aqui, daqui a pouquinho o profissional muda, ou aí você já fica sem. E nós passamos por isso várias vezes. Sempre. Isso é corriqueiro. Dava certo ali, não dava certo. Não desista. Sempre invista nas terapias, que ajuda muito, tá? Um autista, ele precisa ter regras. Tá? Ele é metódico. Todo autista, ou quase todos, não posso dizer com propriedade assim, de 100%, mas quase todos eles são metódicos. Eles fazem sempre a mesma coisa e do mesmo jeito. A gente não pode mudar o caminho da escola. Não. Se a gente muda o caminho da escola, por exemplo, não dá para entrar por essa rua, vai entrar por outra, já é um problema. O Pedro já começa a chorar. Tem um trânsito ou uma obra da prefeitura, alguma coisa que está acontecendo, que você precisa pegar um desvio. Meu Deus, vocês não têm noção, gente. Vocês não têm noção. É muito difícil, gente. É o suficiente, por exemplo, no caso do Pedrinho, para ele surtar. Hoje, mais uma vez, eu não consegui entrar na rua da escola do Pedrinho. E a minha sogra estava junto. Falei, olha aí, sogra, vai vendo. E foi uma luta, porque estava um trânsito, mas deu aquela brechinha, eu consegui entrar. E ufa, consegui. Mas ele não aceita mudanças, é complicado. Tá? Mas as terapias ajudam nessa parte, né? A entender que há outros meios de fazer a mesma coisa. Ficar em fila, todas essas coisinhas a gente vai falar, como é difícil para os pais de autista. E a gente vai falar nos próximos vídeos. Vamos contar como conseguimos as terapias, vamos contar como tem sido o dia a dia do Pedro depois a gente conseguiu o diagnóstico 4 anos e meio. Antes disso também enfrentamos muitas dificuldades, passamos por muito preconceito. Nós também não entendíamos. Não, a gente não entendia, a gente chorava, meu Deus, como vai ser? Mas as coisas foi clareando para nós. Deus vai nos ajudando, nos dando força e vamos vencendo dia após dia. Cada dia um dia de luta, cada dia um dia de vitória, né? E assim nós vamos prosseguindo. E nos próximos vídeos nós vamos falar mais para você. Próximo vídeo vamos falar um pouquinho sobre socialização. Pedrinho vai para a igreja, ele ama a igreja e sempre teve muitos amiguinhos lá. Claro, ele não brinca, mas sempre tem alguém que puxa uma conversa com ele. E quando ele, às vezes, no culto, ele fala com alguma criança ou ele encosta em alguma criança, a gente fica todo feliz. É uma alegria, vocês não têm ideia. Então, é muito importante tentar socializar seu filho, sair com seu filho, ir a algum lugar com seu filho, não esconda ele. Se programa, principalmente, você se programa. Vou te dar uma dica. Você se programa. Não conte para o autista, porque a maioria deles são ansiosos. Se eu falar que amanhã eu vou fazer uma coisa com o Pedrinho, a cada 3 minutos, 2 minutos, ele está me cobrando. E sabe como é a ansiedade dele? Ele começa a ficar assim,
E foi um dos sinais que a gente desconfiou, né? Que a gente começou a saber que o Pedro era Ansiedade muito grande. ansiedade muito grande e o Pedro começou a fazer esses movimentos. Ecolalia e a estereotipia são Isso. características do autista, né? E o Pedrinho começou com 2 anos e meio a fazer isso, né, Ricardo? No caso da ecolalia, se você conta para ele que amanhã você vai fazer, ele vai vir a cada minuto ou a cada 2 minutos falar, amanhã, né, papai? Amanhã, amanhã. E ele parece que liga um motorzinho e está o tempo inteiro falando a mesma coisa. A gente vai falar muito sobre essas coisas. Esse canal que a gente criou foi por isso. Eu já expliquei lá no outro canal, no outro vídeo, perdão, que nós resolvemos montar esse canal porque o Pedro queria um canal. E a gente não é especialista, a gente somos pais, tá? Sim, eu sou pai e estou Pais contando a história da nossa vida. É a nossa história, né? Você procura um profissional aí, procura um neuropediatra, psiquiatra, corre atrás, tá bom? Eles vão te dar todo o suporte, como deram para nós, né, Ricardo? Sim. A gente encontrou profissionais maravilhosos, né? E que nos ajudou, E ajuda e vai ajudar Teve um você vídeo também. passado aí sobre um profissional que Deus colocou no nosso caminho que corta o cabelo do Pedro hoje. Isso. Teve tantos outros antes também. Que- Até não, a tia cortou o cabelo dele. cortou. Nossa, a gente passava nos cabeleireiros, a gente sabia como era difícil, porque eles... Tinha uns que até se cortava para cortar o cabelo do Pedro, porque era muito difícil. O Pedro chorava muito, o Pedro não ficava quieto, chorava, gritava, porque ele suava muito também, e ele não gostava do cabelo grande, mas ele não gostava de cortar o cabelo também. Então todas as dificuldades foram imensas, mas tentando ajudar, né? Mas foram vitórias, né, que a gente conseguiu. E hoje o Pedro corta o cabelo sem dar trabalho. Sozinho. Foi uma se vitória deixar. nossa. E a gente louva a Deus por isso. Vale a pena, cada batalha. A gente começa a falar sobre o autismo, não quer parar mais, tá Então bom? tá bom, pessoal. Tchau. Mas se de alguma forma nós temos ajudado você com a história do Pedro, com a vida do Pedro, com as nossas descobertas do autismo, se de alguma forma nós temos ajudado você, se acha útil esse canal, faz um favor para nós, se inscreve aí no nosso canal, aciona o sininho, compartilha, convida mais amigos para participar também do nosso canal. Que Deus possa abençoar você, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus Cristo. Tá bom? Um abraço dos pais do Pedro. Daqui a pouquinho é hora de pegar ele na escola.